Olá, irmãos, a paz. Vamos continuar a leitura do livro Discipulado, começa com contemplação, do Samuel Whitefield. Hoje vamos ler o capítulo 3, o aviso do Sinai. Após sua dramática conversão, Paulo acabou indo para a Arábia. Não sabemos exatamente para que parte da península, mas sabemos que o Senhor revelou a Paulo o Evangelho após sua conversão nesse período. Podemos considerar que é muito possível que ele tenha ido ao Monte Sinai para buscar o Senhor, assim como Elias havia feito. Por que Paulo iria para o Monte Sinai? A razão é simples. Esse foi o local do momento mais dramático de contemplação coletiva da história. Comumente caímos no erro de minimizar o que aconteceu ali. A presença de Deus era gloriosa e você teria ficado apavorado se estivesse lá. Foi incrível de se observar. O povo viu diante deles um violento incêndio, uma incrível fumaça, uma enorme nuvem, relâmpagos, trovões e um terremoto. Tudo isso combinado. Deus apareceu no Monte Sinai, o bem de Israel, mas ele veio como Deus e sua aparição foi espetacular. Todo o Monte Sinai fumegava porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o Monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Êxodo 19, do versículo 18 ao 21. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Êxodo, capítulo 20, versículo 18 ao 21. O medo tomou conta do povo, mas Moisés tentou acalmá-los com uma simples exortação. Deus havia revelado sua glória para que o povo não pecasse. Deus aterrorizou o povo com sua majestade para que as pessoas abandonassem o pecado e, em vez disso, o imitassem. O Senhor convidou toda a nação a contemplá-lo para que fosse transformada. Assim, o contemplariam e se tornariam como ele. O encontro no Monte Sinai tinha como objetivo discipular um povo. Deus se revelou para produzir um povo que se tornaria como ele. Por isso falou de forma audível e encheu de temor as pessoas para obrigá-las a abraçar um processo de discipulado como um corpo coletivo, o qual deveria começar no Sinai e continuar enquanto o povo se aproximava de sua presença no tabernáculo. Deus queria que o povo de Israel olhasse para ele e ouvisse sua voz para que abraçassem seus mandamentos e se afastassem do pecado. Ele queria discipulá-los com sua presença. Alguns cristãos acreditavam erroneamente que a lei do Antigo Testamento era um caminho para a salvação antes da vinda de Jesus. Mas a lei nunca foi o meio de salvação. A história do Êxodo, o resultado das ações de Deus em favor de seu povo, não uma resposta ao perfeito cumprimento da lei. Este era um conjunto de diretrizes dadas após Deus ter salvo Israel. Isto é, um conjunto de instruções e de um estilo de vida que destinava a manter as pessoas longe dos pecados das nações, para que pudessem acolher a presença de Deus em seu meio e se aproximar da presença dele. A palavra não era legalista e previa que o povo pecaria.
A lei mosaica estabelecia um contexto para Israel ser discipulado, contemplando a presença de Deus no meio de Israel. Subtítulo: A crise do Sinai. O Monte Sinai foi glorioso, mas também foi trágico. O povo havia sido chamado para contemplar e ser transformado, mas acabou caindo na idolatria e no pecado. O encontro no Sinai apresenta uma advertência de que a transformação, o discipulado, por meio da contemplação, não é automática. É possível contemplar a Deus e ainda assim não ser discipulado. É até possível contemplá-lo e ainda assim acabar em apostasia. Exatamente porque há tanto em jogo na contemplação que Paulo faz uma séria advertência aos coríntios, comparando o que Deus fez em Jesus com o que aconteceu no Sinai. Vamos ler 2 Coríntios 3, do 7 ao 14, 16 e 18. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, ao ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Comparando o que Deus fez em Jesus com a história de Israel no Monte Sinai, Paulo exortou os coríntios a contemplarem Cristo e a serem transformados. A experiência daquela nação no monte não se repetiu e continua sendo o ato de Deus mais visivelmente dramático para um corpo coletivo na história. Fogo e fumaça no topo de uma montanha e ouviram falar de forma audível. As pessoas ouviram um trovão e experimentaram um terremoto quando ele se aproximou. Quando Deus apareceu a Israel, ele era majestoso e atemorizante. Mas Paulo diz que, por meio da habitação do Espírito, temos acesso para contemplar Deus em maior glória. Acreditamos poder acessar uma revelação da glória de Deus maior do que a que os israelitas experimentaram no Sinai? Muitos cristãos minimizam a glória que desceu ao Monte Sinai. E isso diminui o que Paulo escreveu. Contudo, considere os trovões, terremotos, relâmpagos, vozes e terror do Monte Sinai. E então maravilhe-se por ter acesso a uma revelação maior de Deus ao contemplar Jesus por meio do ministério do Espírito. Antes de prosseguirmos, permita que isto repouse em sua mente por algum tempo. Os israelitas não podiam olhar para Moisés. E nós podemos ver muito mais na face de Jesus por meio da habitação do Espírito. Se a beleza de Deus está disponível para nós em medida muito maior do que o encontro espetacular que Israel teve com Deus no Monte Sinai, por que nos distraímos tanto com coisas tão menores? Paulo comparou a nova aliança ao Monte Sinai porque essa foi a última vez que Deus desceu à vista de seu povo para unir-se com eles. Paulo, portanto, queria que os coríntios comparassem sua situação com a do Sinai. No Êxodo, Deus desceu para libertar Israel da escravidão e ele se revelou a essa nação, dando-lhe um novo modo de vida que os capacitaria a contemplá-lo e no processo a abandonar o pecado para ser transformado à sua imagem. A lei mosaica era um arquétipo
e uma sombra do que estava por vir. Quando olhamos para o encontro de Israel no Sinai, descobrimos os fundamentos de nossa fé. O que começou ali deveria ter maior expressão em nosso tempo. Deus desceu na pessoa de Jesus para libertar nossos corações do poder do pecado. Ele se revelou a Israel novamente e nos deu um novo modo de vida por meio do novo nascimento e do Espírito, que nos permite contemplá-lo, afastar-nos do pecado e ser transformados à sua imagem. Paulo reverencia o encontro no Sinai para fazer uma declaração: Deus desceu novamente. Podemos contemplá-lo novamente no rosto de Jesus e ouvir sua voz nas palavras de Jesus. A comparação de Paulo, entretanto, também carregava uma crítica advertência. E há uma lição que ele queria que os coríntios aprendessem com o encontro de Israel na montanha. Subtítulo: Um grave aviso. Quando se referiu ao Monte Sinai, Paulo esperava que os coríntios recordassem toda a história de lá, que emana glória, mas também carrega um grande aviso. Quando o povo encontrou Deus no Sinai, as pessoas ficaram tão apavoradas que se distanciaram e pediram a Moisés que se aproximasse de Deus em nome delas e, em resposta, falasse com eles em nome de Deus. Êxodo 20, 18 e 19. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Como vimos, Moisés implorou a eles que não recuassem de medo, mas permitissem que a revelação de Deus os guardasse do pecado. Êxodo 20, 20. Não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Deus queria que a nação o visse e se aproximasse, mas ela estava apavorada com sua presença. Então eles olharam para Moisés e disseram: Vá falar com ele, por causa da majestade, da presença de Deus, das pessoas. As pessoas não abraçaram o processo de discipulado pela contemplação, e os efeitos foram terríveis. Como o povo não se aproximava para contemplar Deus e ser transformado pelo que via e ouvia, acabava na idolatria. Moisés aproximou-se da presença do Senhor, mas a nação não. Ele foi transformado, mas as pessoas não. À medida que continuou a contemplar a Deus, a própria glória transformou o corpo físico de Moisés, que foi muitíssimo mudado. O rosto dele estava radiante e os israelitas acabaram cobrindo-o. Eles não podiam suportar quem Moisés se tornara ao contemplar Deus, mas este queria que toda a nação carregasse sua glória. O fato de o hebreu ter sido transformado, discipulado, ao contemplar a glória de Deus antes da cruz, é uma imagem vívida do poder de transformação que a contemplação de Deus carrega. Subtítulo: Enviando os profissionais para olhar. Porque Israel enviou Moisés em seu nome para contemplar o Senhor, ele foi transformado, mas o povo acabou adorando um bezerro de ouro. Em vez de carregar a glória de Deus, os israelitas se identificaram com uma imagem. G.K. Baylor comenta esta indescritível tragédia. Diferentemente de Moisés, o Salmo 106, versículo 20, afirma que os adoradores do bezerro de ouro trocaram a glória de Deus que deviam refletir pela inglória semelhança com a escultura do animal. Que a glória refletida no rosto de Moisés representava o que todos os israelitas fiéis deviam ter refletido. Na verdade, registrado por outros textos veterotestamentários, os quais dão a entender que a proximidade do fiel com Deus resulta no reflexo de sua luz divina. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Números 6:25. Olhai para
Ele, o Senhor, e ficai radiantes, Salmo 34, 5. Bem como Isaías 61 ao 5. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Em vez de serem transformados à imagem de Deus por contemplá-lo, os israelitas fizeram um Deus de acordo com seus próprios desejos e o chamaram de Yahweh, YHWH, o nome de Deus. Da mesma forma, se não contemplarmos a Deus, nem buscarmos ser transformados à sua imagem, especialmente quando isso nos incomoda, acabaremos criando nossos próprios deuses, tornando-nos semelhantes a eles. Eles criaram o bezerro de ouro e chamaram ele, colocaram o nome de Deus nele, né? O nome impronunciável de Deus, que é só consoantes, né? YHWH, Yahweh. Estar perto da glória de Deus não é suficiente. Um líder que o contempla não é suficiente. Devemos contemplá-lo como uma comunidade, enfrentar o medo de Deus e ser transformados. A idolatria dos israelitas no Monte Sinai não nos obriga a fazer algumas perguntas incômodas. Temos enviado nossos pastores para olharem a Deus e ouvi-lo em nosso lugar da mesma forma que os israelitas trataram Moisés, ou procuramos olhar e ouvir a Deus por nós mesmos? Se você é pastor, você prioriza olhar a Deus ou você gasta mais energia olhando para outras coisas que parecem bem-sucedidas? Deus estabelece líderes para servirem seu povo e conduzi-los à maturidade, mas todos nós devemos contemplá-lo. Precisamos de líderes piedosos, pois Deus levantou Moisés para facilitar um encontro coletivo. Devemos olhar para o Senhor juntos e não apenas enviar um Moisés para fazer isso por nós. A igreja sofre tremendamente quando enviamos os profissionais, pastores, professores, líderes de louvor e etc., para contemplar a Deus em vez de subirmos nós mesmos ao monte do Senhor. Os protestantes costumam criticar a Igreja Católica por ter sacerdotes profissionais, apontando que todos os cristãos são chamados a ser sacerdotes. Na prática, porém, mesmo os cristãos protestantes costumam tratar os ministros vocacionais como sacerdotes que buscam a Deus em seus nomes. Subtítulo: A contemplação é algo sério. Embora passamos não encontrar a Deus da mesma maneira que os israelitas encontraram, Ele ainda habita no meio de seu povo, independentemente do que possamos pensar de nossa congregação local. Deus convidou o povo a se aproximar dele, mas também os advertiu a respeitar o encontro. E o Senhor disse a Moisés: desça e avisa ao povo que não ultrapasse o limite. Êxodo 19, 21, 22. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. O Senhor quer que seu povo o contemple, mas advertiu os israelitas a não se aproximarem do monte sagrado por curiosidade. Este é um aviso contra uma abordagem casual da igreja que se aproxima de Deus para sua própria diversão e entretenimento, mas não busca a transformação à imagem dele. A revelação de Deus para que o povo possa contemplá-lo é algo sério. Deus se revela a seu povo no contexto da aliança e espera que respondamos a ele de maneira pactual. Somos de longe a geração mais educada da história. Temos muito mais acesso à Bíblia e à teologia do que qualquer outra geração. Nenhum dos autores bíblicos teve acesso a nada próximo do que o cristão médio tem no bolso em seu smartphone. Também temos muito mais músicas de adoração que despertam nossas afeições para a beleza e a majestade de Deus do que qualquer geração. No entanto, se estamos buscando uma experiência de adoração e não estamos sendo transformados à imagem de Jesus por meio dela, essa adoração é perigosa. Ela está servindo como um placebo, uma imitação emocional daquilo que Deus deseja.
Meu Deus. Líder de adoração, cantor e músico, você deve levar seu dom extremamente a sério. Você pode ser um presente incrível para a igreja que se nos levar a contemplar a Deus. No entanto, se você nos dá apenas experiências emocionais, só está nos confortando em nossa imaturidade e nos levando à idolatria, dando-nos uma espécie de encontro com Deus que nos afirma, mas não nos transforma. Contemplar a Deus não é apenas uma experiência melhor da presença dele em uma reunião de adoração. Trata-se da transformação que deve resultar da revelação da pessoa de Deus. Somos de longe a geração mais informada da história, mas será que somos a geração mais transformada? Temo que tenhamos nos tornado muito familiarizados com as informações sobre Deus e até mesmo com a presença dele. Mas ainda assim, como os israelitas, enviamos nossos líderes para falar com o Senhor e trazer informações de volta para nós. Mas Deus quer que nos transformemos dele como uma comunidade e que assumamos as consequências do que contemplamos. Você procura contemplar a Deus para saciar sua curiosidade, para sentir um pouco de emoção, ou porque quer conhecê-lo e anseia por transformação? Os israelitas ficaram apavorados com Deus, enquanto Paulo chamou seu encontro de uma glória menor do que a que está disponível por meio da habitação do Espírito. 2 Coríntios 3, 7 ao 11. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, ao ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Nossa experiência com Deus nem sempre será dramática, mas exigirá algo de nós. A natureza e o caráter dele nos confrontarão e nos deixarão desconfortáveis. O Senhor exporá a grande diferença entre quem somos e quem Ele é. Nesse momento, podemos recuar ou nos aproximar, com a confiança de que Deus tem prazer em nos mostrar sua misericórdia e nos transformar pela obra do seu Espírito. Deus é gracioso conosco e Ele resolverá a lacuna entre nós e Ele, não se tornando como nós, mas nos tornando semelhantes a Ele. Se você nunca se assustou com o que sente ao contemplar a Deus, ainda não desfrutou de todos os benefícios da nova aliança. Por meio da habitação do Espírito, você pode suportar uma revelação de Deus que os israelitas não puderam. Você deve se aproximar com total confiança no sangue de Jesus e na ajuda do Espírito Santo para ver Deus como Ele é. Não temos que permanecer à distância. Podemos subir o santo monte e contemplá-lo com absoluta confiança graças ao sangue de Jesus. Se o fizermos, ele nos transformará à sua imagem. A glória de Deus foi velada no Monte Sinai, mas totalmente revelada na pessoa de Jesus. O encontro dos israelitas com a glória velada de Deus no monte é um testemunho incrível do que está disponível para nós pelo Espírito. Você pode imaginar estar no Monte Sinai e se recusar a olhar para o monte e ouvir a voz audível do Senhor? Você pode imaginar colocar fones de ouvido e desfrutar de entretenimento em vez de contemplar Deus vivo em fogo na montanha, ouvindo sua estrondosa voz? Mas não é isso que fazemos quando priorizamos entretenimento, mídia e diversões em vez de buscar a comunhão com o Espírito e pedir a Ele que revele Deus a nós? Uau! Além disso, você poderia imaginar o povo de Israel decidindo reunir-se e falar uns com os outros,
mas nunca contemplar coletivamente o fogo, a fumaça e o trovão da montanha? E novamente, não é isso que fazemos quando nos reunimos semana após semana, mas nunca contemplamos coletivamente a glória de Deus? Considerando o que está disponível pela habitação do Espírito, é trágico que gastemos mais tempo com entretenimento do que contemplando a Deus. Somos como os israelitas na base de uma montanha em chamas, nunca nos preocupando em olhar para ela. Se o Espírito nos deu acesso para contemplar a glória de Deus em sua medida além do que Israel experimentou no Sinai, como achamos a Netflix mais atraente? Como é que nos reunimos com um povo, mas não nos reunimos para contemplar a Deus coletivamente pelo Espírito? Será que nossa falta de visão está mais ligada à nossa falta de transformação do que imaginamos? A transformação não é automática. Este é o aviso do Monte Sinai ao qual devemos responder. Israel acabou na idolatria porque a nação não se esforçou para contemplar a glória de Deus e enfrentar as implicações de sua glória. Da mesma forma, se não priorizarmos a contemplação quando nos reunimos, acabaremos lentamente adorando ídolos. Formaremos um Jesus de nossa própria autoria. Nós o chamaremos de Jesus e nos reuniremos em torno desse Deus, com D minúsculo. Mas este não será o temível Deus incriado. Será simplesmente um bezerro de nossa própria fabricação, moldado à nossa própria imagem. Como adverte um estudioso, à medida em que criamos um Deus à nossa imagem e segundo nossos gostos, é a medida em que seguimos um outro Deus. Contemplar é um sério negócio. Tudo está em jogo. Encerramos aqui o capítulo 3 e até o próximo.